Seguimos aí com a primeira questão do simulado. A primeira questão perguntava o seguinte: das alternativas abaixo, qual apresenta somente a metais? E aí você tinha as alternativas, 4 alternativas, né, da letra A à letra B. E aí você ia analisar esses elementos químicos que a questão disponibilizou e analisar qual desses se enquadra dentro do grupo, né? A metais é um grupo da tabela periódica. Então, para facilitar aqui, nós vamos dar uma analisada, certo? O grupo dos ametais é esse grupo que está na cor rosa, os grupos dos ametais ou não metais. E aí, das alternativas que a gente tem lá, na letra A, dizia que era o hélio. Gente, a gente já elimina. Hélio é gás nobre, tá? Na letra B, era uma alternativa que citava todos os gases nobres. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Então, não faz parte dos ametais. E aí, nós tínhamos a letra C, que falava lá, carbono, tinha lá C, olha aqui. Então, a gente já encontrou um elemento não metal. N, de nitrogênio, outro não metal. P, de fósforo, ó, outro não metal. Aí, tinha Br, que é bromo, a gente encontrou aqui, ó. Tinha também I, de iodo, e tinha AT, de atrato. Então, a alternativa mais correta seria a letra C, tá? Então, dentre as alternativas aqui do simulado, a letra C, Na é sódio, ela vai estar na primeira fileira da tabela periódica, na primeira coluna, e aí elas são metais alcalinos terrosos que estão dentro do grupo dos metais, tá? Então, a resposta correta aí seria a letra C. Próxima questão. Gente, na questão 2, também era uma questão que tratava dos grupos, né, da tabela periódica. Então, dizia o seguinte: na classificação periódica, os elementos Ba, do grupo 2, Se, grupo 16, e Sl, grupo 17, são conhecidos respectivamente como alcalinos, halogênios e calcogênios. Alcalinos terrosos, calcogênios e halogênio. Alcalinos terrosos, halogênios e calcogênio. Ou alcalinos, halogênios e gás nobre. Também era uma questão que a gente tinha que analisar os grupos da tabela periódica, certo? Não era uma questão de você responder de cabeça, você tinha que ver onde se encontrava esses elementos, certo? E aí eu vou trazer aqui para vocês a tabelinha mais uma vez. Gente, quando a gente tá falando de grupo 1, grupo 2, grupo 3, está relacionado justamente às famílias, tá? Lembre-se que a gente possui 18 famílias. Então, se a questão tá dizendo que o Ba está no grupo 2, é porque o Ba vai estar aqui, ó, nessa segunda família. Então, o Ba está aqui. Aí tá perguntando, o Ba é de qual grupo? Aí você precisa saber que grupo é esse dessa coluna aqui. Tá dizendo que tem o Ce no grupo 16. O grupo 16 é esse aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o Ce, tá? Mas que grupo é esse? E aí, dizia também que tinha o Cl do grupo 17, que é o cloro, está aqui. E aí, para facilitar, eu vou colocar aqui para vocês, eu disponibilizei essa tabela no grupo do WhatsApp da turma, para justamente vocês poderem consultar, né? E aí a gente tem aqui mais especificado. Primeira coluna da tabela periódica, o que é que eu vou ter? Os alcalinos, tá? Vindo juntinho com os alcalinos, eu vou ter os alcalinos terrosos. Então, a gente já achou a primeira que fala lá do grupo 2. Então, quem está lá no grupo 2? O Ba está no grupo 2. O grupo 2 é o quê? Alcalinos terrosos, tá bom? Aí, nós temos aqui, ó, vindo para cá, nós temos os gases nobres. Aí, nós temos a família 17, que é os halogênios. A gente tem elemento, né, que é o Cl. Então, o Cl faz parte dos halogênios. E nós tínhamos também o Se, né, que faz parte dos calcogênios. Então, a sequência seria alcalinos terrosos, calcogênios
e halogênios. Vamos ver como ficaria lá. Aí a gente tá aqui, né, diante da questão, e aí a gente vai marcar. BA do grupo 2. Grupo 2 é o quê? Alcalinos terrosos. Então, vai ser uma dessas duas alternativas aqui. CE do grupo 16 é calcogênio. E o grupo 17, que é o Cl, é o halogênio. Então, a sequência correta seria essa daqui. Então, a alternativa seria a letra B, tá, pessoal? Tá vendo que vocês tinham a possibilidade de consultar, mas muitos alunos acabaram errando. E vocês precisam conhecer, de fato, a organização, os grupos da tabela periódica, certo? Então, existem os grupões, que é metais, não metais, né? E gás nobre, o hidrogênio que não se enquadra em nenhum desses grupos, mas cada um tem os seus nomes em específico, que são os subgrupos, né? Aqui na parte de baixo a gente também tem os lantanídeos, os actinídeos, enfim. Então, precisa se conhecer esses grupos, tá bom? Gente, na questão 3, tá? Era uma questão de distribuição de acordo com os níveis de energia da eletrosfera. A gente sabe que a gente possui 7 níveis de energia, cada nível tem uma quantidade de elétrons a ser recebida. E aí a gente tem a seguinte pergunta. A configuração eletrônica correta do elemento zircônio é igual a 40. Em níveis de energia, como átomo isolado e no estado gasoso é. Então, a configuração eletrônica correta do elemento zircônio, certo? Representado aí, o número atômico dele é 40. E em níveis de energia, né? Ou seja, esse átomo isolado, sem a gente analisar ele, o ganho e a perca, né? Como será que ele ficaria aí distribuído? Então, a gente vem aqui na tabela periódica, tá? A gente vai conferir aqui, aqui, ó, o zircônio, certo? É representado justamente pelo número atômico 40. E a gente vai fazer a distribuição utilizando os 7 níveis de energia. Ó, pessoal, só pra gente lembrar, a gente tá vendo aí a eletrosfera e a gente consegue ver, ó, certo? Os níveis, são 7 níveis. Cada nível possui um número de elétrons a ser recebido, a comportar. Então, nós temos K2, L8, M18, N32, O32, P, né? O P18 e o Q8. Então, a gente simplesmente vai distribuir o número do zircônio, que é 40, nessas 7 camadas aqui e ver qual alternativa vai ficar correta. Ó, pessoal, para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu trouxe para cá a eletrosfera, certo? Com as camadas e os seus níveis, e o quanto que cada nível recebe de elétrons. E aqui a gente tem o zircônio com o seu número atômico 40. Então, eu tenho que distribuir nesses níveis esse número atômico aqui. Então, eu coloquei aqui K, L, M, N, tá? Foram os níveis que eu usei. Então, ou seja, o zircônio só possui 4 níveis de energia. Então, no meu primeiro nível, eu posso distribuir até 2 elétrons. Então, eu coloquei 2, certo? No segundo nível, eu posso colocar até 8. Então, eu coloquei 8. Então, 2 mais 8 já vai 10. Então, já distribuí 10 elétrons aqui do zircônio. E aí, nós temos o M. O nível M, ele pode receber até 18 elétrons. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei os 18 aqui. Então, eu já distribuí 28 elétrons do zircônio. Então, falta quanto? Né? E aí, sobrou o N. O N eu posso colocar até 32, pessoal. Só que lembrando que só resta 12 elétrons. Então, eu coloquei os 12 aqui. E aí, a gente vai ter que procurar lá no exercício, claro, né? Lá no simulado, a alternativa correta em relação ao zircônio. Então, vamos lá. Então, qual seria aqui a alternativa correta? K2, L8, certo? M18. Continuando aqui a questão, tá? A gente tem que procurar aqui a sequência da distribuição correta.
Então, a gente sabe que a gente não chegou até o nível O, né? Então, a gente já descarta a letra A e a letra B. Então, a gente vai ficar entre a letra C e a letra D. Lembrando, pessoal, que a ordem aqui, né? L só comporta 8 elétrons. Então, a gente vai descartar a letra C. Então, a resposta correta seria a letra D, K2, L8, M18 e N12. Essa seria a maneira mais fácil, certo? De vocês fazerem essa distribuição aí, de acordo com os níveis de energia, tá bom? Pessoal, essa outra questão aqui é da mesma maneira que a gente fez a questão acima. Gente, essa questão bateu recorde de dúvidas, apesar de que alguns alunos conseguiram fazer. O que é que vocês iam fazer? Vocês iam usar o exemplo, vocês iam usar essa tabela para poder distribuir os elementos acima. E, claro, depois que tivesse anotado numa folhinha a distribuição, você vai procurar as respostas corretas aqui, de acordo com as questões, tá? Então, a gente vai fazer uma a uma para a gente poder achar as respostas. Olha só, pessoal, eu construí as tabelinhas aqui no Word, tá? Coloquei os 7 níveis certinho, tá? E aí fui distribuindo. Primeiro a gente tinha o AG, que valia 47. E aí, então, fui distribuindo. Nível K, que pode valer até 2. Coloquei o 2. O L, 8, tá? Vai até o 8. Mas como eu tenho 47, foi dando para distribuir o máximo. Aí, o M, 18, tá? E aí, eu fui somando, né? 28. Aí, 28 menos 47, restava quanto no meu nível N? 19. Então, aqui eu consegui distribuir o meu elemento, tá? E aí, do mesmo jeito, eu fui fazendo com os demais, tá? Fiz o 81, tá? Fiz o 55 e fiz também o 79. Todos bem respondidinhos, bem distribuídos. Era assim que vocês iam fazer. Aí teve pessoas que não entendeu que aquela tabelinha, pensando que aquela tabelinha era para só utilizar ela uma única vez, mas você tinha quatro elementos para poder distribuir. E aí, de acordo com essas respostas, nós vamos fazer a marcação da alternativa correta. Então, aqui, ó, a questão correta seria a letra A, tá? A gente tem aqui, ó, 2, 8, 18, 19, seria o nosso primeiro elemento. 2, 8, 19, 32, 21 seria o nosso segundo elemento. 2, 8, 18, 27 seria o nosso terceiro. E 2, 8, 18, 32 e 19 seria o nosso último. Então, a letra A seria a mais correta. Certo? A mais correta não, a correta alternativa que vocês deveriam ter marcado. E aí, a gente segue para a última questão, né, do simulado. Também foi uma questão que tinha erro, tá, pessoal? Foi justamente essa questão aqui que eu tive que considerar, certo? A resposta de muitos alunos. É como se todo mundo tivesse acertado essa questão aqui. Por quê? Pedia para você marcar, né? A alternativa correta de acordo com a tabela atual. Justamente por esse motivo que vocês tinham que analisar. Então, a gente tem aqui. A tabela periódica moderna atual está disposta em ordem crescente de massa atômica. Gente, massa atômica seria a tabela periódica, certo? Antiga. A atual, ela é em ordem crescente de número atômico e não de massa, certo? E aí, se a gente observar, o número 1, ele já se destaca em 3 alternativas, né? E aí, vamos seguindo. A tabela periódica, né? A tabela atual foi proposta pelo químico Henri Moseley? Correto. A tabela possui 18 períodos e 7 famílias? Correto também. E o 4. As famílias periódicas podem ser divididas em famílias A ou famílias B. Até aí está correto. Sendo 8 famílias A, né? Famílias dos elementos representativos, e 8, né? Famílias B, que seria a família dos elementos de transição. E aí, a gente vai olhar aqui e conferir se é isso mesmo, né? Aqui tá dizendo que a gente tem, da família A, a gente tem 8 famílias. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Correto.
Da família B, né, nós temos quantas famílias aqui está dizendo que os elementos da família B seriam 8. Aí é aí onde está a questão. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente não tem 8, né? A gente não tem 8 famílias B, a gente tem 10, pessoal. Então, a gente teria que marcar uma alternativa, certo? Onde a 2 e a 3 estavam corretas. Apenas essas duas estão corretas. As outras duas estão erradas, certo? E aí, esse foi o equívoco que aconteceu nessa questão, tá bom? E aí, muita gente marcou a letra D, certo? Mas seria essa alternativa C, tá bom? Então, essa foi a correção do simulado. Espero que vocês corrijam aí, que vocês fiquem atentos, tá bom?